Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco e hoje nós estaremos fazendo o comentário e trazendo algumas dicas para te ajudar aí na lição dos jovens da nossa revista CPAD. Nesse trimestre nós estamos falando sobre Jesus como modelo do caráter cristão e hoje nós estaremos fazendo aqui um comentário, um resumo e trazendo algumas dicas da lição de número 6, gerindo as emoções em tempos adversos. Amém? Antes de fazer aqui o resumo da lição, eu quero deixar aqui algumas dicas para nós podermos melhorar a nossa aula, tornar a nossa aula mais dinâmica, tornar a nossa aula mais criativa. Para isso, a gente não pode abrir mão dos recursos audiovisuais. Tá bom? Você que tem acesso a data show, você que tem acesso aí a uma TV, você que tem acesso a um violão, você que tem acesso a música, você que tem uma sala separada, que dá para você fazer uma dinâmica, não abra mão desses recursos, tá bom? Trabalhe o ambiente da sua sala, torne aquele ambiente agradável. Sempre eu gosto, como superintendente que fui muitos anos, de dar uma cara para aquela sala baseado na turma que vai ocupar ela durante aquele ano. Então, se é sala de adolescente, a gente dá uma arrumada com jeito de adolescente. Se é sala de jovem, a gente dá uma arrumada numa sala com jeito de jovem. A gente sabe que nem todas as igrejas têm essas salas separadas, esses recursos, mas você que tem, não deixe de utilizá-los, tá bom? Sempre prepara aí uma água para o seu adolescente não ficar saindo toda hora. Prepare aí um cafezinho para aqueles que gostam, um suco, deixa ali umas balinhas, umas guloseimas, para eles irem participando, deixando o ambiente ali mais agradável. A gente estará estudando a Bíblia, é uma lição que é baseada na Bíblia, mas nós temos que entender que os nossos jovens precisam também sentir que aquele ambiente é um ambiente leve, é um ambiente didático, eles estão ali para aprender, para compartilhar também. Assim como estarão recebendo, eles também podem compartilhar o seu conhecimento conosco. Para isso, sempre recomendo que você, professor, chegue cedo. Veja a hora que o superintendente já abriu as portas, já está ali montando toda a estrutura da escola. Chegue cedo também, para que você possa preparar ali um fundo musical, preparar um lanche, preparar ali a dinâmica que você vai fazer naquela lição, preparar o audiovisual, preparar ali todo o ambiente para quando os alunos chegarem, eles encontrarem uma aula já preparada daquele jeito que eles merecem. Tudo bem? E a dica para esta lição, propriamente dita também, que eu quero dar, ela vai falar sobre emoções. E eu gostaria que você provocasse ou incentivasse o seu aluno a participar dessa lição no início. Antes de entrar no tema, você só fala que vai começar a falar sobre emoções, a importância do controle emocional, e você vai pedir para eles lembrarem de algum fato durante aquele mês, durante aquela semana, ou durante a vida deles, que eles se recordam, em que eles perderam o controle emocional, se irritaram, brigaram com alguém gritou com eles, ou eles gritaram com alguém, e que de alguma maneira eles não souberam fazer esse controle emocional, eles acabaram ali perdendo, digamos assim, o jeito e acabaram ali ofendendo alguém ou alguém ofendendo eles. Ou eles fizeram ou alguém fez a eles. Que eles possam compartilhar essas experiências, porque aí a gente entrando na lição vai ver a importância que é da gente ter esse controle emocional, tá bom? Então você pode aí chamar eles para a lição, fazendo esse feedback para que eles contem, relatem algum acontecimento que fez com que eles de alguma forma perdessem o controle emocional. Eu sempre gosto de dizer que o conteúdo da nossa lição, ela deve ser administrada para no máximo 30, 40 minutos. O conteúdo em 3 tópicos, ele deve ser dado de 30 a 40 minutos. Por quê? Porque justamente esse período no início e um período no final e até ali no meio da lição, ele deve ser usado para a gente poder fazer um quebra-gelo, dinâmicas de grupo, interagir, fazer uma correlação com o assunto, tá bom? Que eles tenham a oportunidade de perguntar, uma oportunidade de passar um vídeo, de passar uma cena de uma música,
A lição, dependendo da lição, você vai ter várias formas de levar uma criatividade ali para a aula dos jovens e adolescentes. Então a gente precisa deixar a lição mais enxuta para ganharmos tempo nesse período que a gente tem ali de 1 hora. Algumas chegam a ser de 50 minutos, aproximadamente 1 hora e 10 de aula. Então você deve controlar essa lição para que ela possa te dar mais tempo de você lançar mão dos recursos, tá bom? Vamos começar aqui a nossa lição propriamente dito, gerindo emoções em tempos adversos, lição de número 6. Eu quero começar aqui com o versículo do dia, que a própria lição já traz. Achei muito interessante aqui, ele descreve Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente. Olha só, que legal. Provérbio 16, 32. Seria interessante a gente levar outras versões, a NVI, a linguagem de hoje, a King James, a versão Almeida atualizada, a versão Almeida corrigida, e a gente lê esse versículo em outras versões para a gente comparar essas expressões. Mas essa expressão que está aqui na revista, nessa linguagem, está assim, ó, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só como que a Bíblia exalta e valoriza aquele que tem autocontrole, aquele que consegue controlar as suas emoções. É melhor uma pessoa que sabe controlar as suas emoções ou seu espírito do que uma pessoa que consegue tomar uma cidade, tá bom? Então que esse versículo já chega aí como um pontapé inicial para a gente já entrar na introdução, e na introdução a gente vai ver que Jesus, ele é o nosso modelo de gestão emocional. Quando a gente está falando de todas as áreas da parte de caráter, Jesus é o nosso modelo. A revista vai nos trazer durante esse trimestre essa temática. E como hoje nós estamos falando sobre gestão emocional, Jesus é o nosso modelo de gestão emocional. Ele nos ensina através da sua vida, do seu legado, dos seus ensinamentos, como que a gente faz para a gente vencer as instabilidades emocionais da vida. Porque, em primeiro lugar, tópico de número 1, ele teve serenidade diante das adversidades. Olha só, o primeiro tópico vai falar sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, em que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E o que a gente imagina quando uma pessoa está num deserto? A gente imagina que aquela pessoa está passando por privações, por dificuldades, ela não tem acesso à água, a alimentos, ela está passando calor durante o dia. No deserto ali em Israel era calor durante o dia e frio durante a noite. Temperaturas oscilavam muito. Então Jesus durante esses 40 dias teve muitas privações, e durante essas privações ele foi provado, ele foi testado, ele foi experimentado, mas em nenhum momento a gente vai encontrar a murmuração nas palavras de Jesus. Mas pelo contrário, além dele não murmurar contra Deus ou espraguejar a situação que ele estava vivendo, ele mostrou coerência entre aquilo que ele acreditava e aquilo que ele estava vivendo. Porque durante essa turbulência da vida, aquilo que a gente faz, muitas das vezes choca com aquilo que a gente está dizendo. Aquilo que a gente diz que acredita, na hora da adversidade, parece que houve uma contradição. E Jesus não. Jesus, mesmo na hora da adversidade, ele mostrou coerência entre aquilo que ele ensinava com a sua vida. A sua vida e os seus ensinamentos eram uma coisa só, porque ele vivia o que ensinava. Em segundo lugar, no tópico de número 1, ainda, nós vamos aprender que lá no deserto, Jesus é o nosso modelo de gestão emocional, porque além dele vencer as privações do deserto, Jesus vai também vencer a Satanás. E vencer as nossas emoções já é muito complicado, porque é algo interior. E vencer a Satanás já é um outro desafio, porque é algo exterior a nós. Mas Jesus também é o nosso modelo de como vencer o nosso inimigo. Em primeiro lugar, Jesus vence a Satanás na autoafirmação em relação a Deus. Quem é Deus para Jesus?
quem era Deus para ele. Assim também, só vamos vencer Satanás e só vamos vencer nas nossas emoções se nós sabermos quem é Deus, o que Deus representa para nós, o que Ele é para nós. Uma vez que a gente estiver bem coerente, bem convicto de quem é Deus para nós, com certeza nós vamos vencer todas as privações do deserto e vamos vencer também a Satanás. E Jesus demonstra com bastante clareza e lucidez porque ele estava vencendo o inimigo. Ele estava vencendo o inimigo por causa da palavra de Deus. Com lucidez e com clareza ele respondia aos ataques e às afirmações de Satanás. Ele contradizia Satanás através da palavra de Deus. O inimigo, quem sabe, aproveitando-se daquele momento de dificuldades em que Cristo estava passando, na sua humanidade ele estava passando por aquelas privações, ele lançava a distorção da palavra de Deus. Mas Jesus manteve a lucidez mental. Ele tinha consciência, ele tinha as suas emoções controladas. Então ele não absorveu aquela palavra que Satanás envia contra ele. Pelo contrário, ele rebate a ela com a palavra de Deus, mas com a palavra genuína de Deus. Jesus, então, é o nosso modelo, porque no deserto ele vence privações e vence a Satanás por meio de uma consciência de quem Deus é e de como que a gente vence ele através da palavra de Deus. Em segundo lugar, no tópico de número 2, Jesus é o nosso modelo de gestão de emoções, porque ele também vence a solidão e a traição lá no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. E literalmente Jesus ali estava sendo prensado, testado, experimentado. Ele estava vivendo um tempo de angústia, de sofrimento, de aflição. E essa palavra angústia, ela quer dizer uma junção entre aspectos físicos e aspectos emocionais. Você junta a angústia das emoções, a angústia dos aspectos físicos, afeta o seu corpo, a sua mente, e ali ele estava vivendo um tempo de angústia ali no Getsemane, mas ele agora vai vencer todo esse período também, por isso ele é o nosso modelo de gestão. Olha aqui que Mateus também relata lá no Getsemane. Mateus diz que Jesus estava cheio de tristeza. Olha só, Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, cheio de tristeza. Marcos vai dizer que ele começou lá no Getsemane a angustiar-se. E o evangelista Lucas complementa isso dizendo que por causa da tristeza que Mateus descreve e da angústia que Marcos descreve, Lucas, como ele era médico, ele vai fazer uma descrição mais detalhada. Ele vai dizer que Jesus chegou ao ponto, por causa da tristeza e da angústia, a suar gotas de sangue. Porque a emoção estava afetando o seu físico também. A parte emocional de Jesus estava afetando também o seu corpo físico, a ponto dele ter que suar gotas de sangue. O seu corpo estava debilitado ali também. Mas como que ele supera esse momento, supera o Getsemane, e assim como ele venceu no deserto a Satanás e as privações, como que ele vence ali no Getsemane? Com oração e rendição a Deus. Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Ele foi ainda ser mais profundo em oração. Seus discípulos estavam cansados e dormiam. Seus discípulos estavam cansados e adormeciam. Mas Jesus não foi vencido pela tristeza, pela angústia e pelas gotas de suor. Mas ele se rende ao Deus Pai em oração e vence o Getsemane também. E nós também, muitas das vezes, estamos passando por deserto, estamos passando pelos Getsemanes da vida, estamos prensados pelas dificuldades, prensados pela angústia, mas nós precisamos buscar a vontade de Deus em oração. Segundo
lugar que a gente aprende aqui no Getsemane é que Jesus estava vivendo no limite das suas emoções. Quando ele começa a suar gotas de sangue, ele já estava chegando no seu esgotamento total, emocional e físico. Mas ele suportou, ele manteve a lucidez, ele manteve o foco, porque ele poderia ali ter desistido e voltado atrás, mas ele avançou por causa que ele consegue manter lucidez e foco mesmo nesse desafio. E nós também somos desafiados o tempo todo para que a gente perca o foco naquilo que a gente está fazendo. Foco nas coisas de Deus. Foco naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. As pressões, as angústias, os Getsêmanes da vida nos pressionam para que a gente recue. Mas nós aprendemos com Jesus que se a gente tiver um controle das nossas emoções, a gente consegue focar naquilo que é importante. E o que é importante é manter a missão que Deus deu para nós. Irmão, mantenha o foco naquilo que Deus colocou para você fazer. E com certeza, você e eu vamos vencer o Getsemane, vamos vencer o deserto e vamos fazer a vontade de Deus. No terceiro tópico desta lição, Jesus e a cruz, a dor que não tira o foco de Jesus. Jesus estava passando pelo deserto, passando pelo Getsemane, agora ele está passando pelo Calvário. Um tempo de angústia, havia apanhado a noite toda, havia sofrido, agora está carregando sua cruz. É uma dor imensurável, é uma dor que não se pode mensurar ou descrever, mas ele vai vencer também a cruz e o processo da crucificação e a dor que isso causa, por causa que ele vai estar com foco na vontade e na missão que ele tinha. Amém? O foco na nossa missão garante que a gente vai conseguir superar todos esses desafios. Na humilhação que antecedeu a crucificação, ele se manteve firme, não murmurou e aguentou, pois sabia para o que viera. Jesus tinha plena consciência de quem o Pai era, Jesus tinha consciência de quem ele era e Jesus tinha consciência da sua missão. Nós também só vamos vencer as dores desta vida. Nós só vamos também fazer gestão emocional se a gente tiver consciência de quem Deus é, de quem nós somos, aprender a conhecer a nós mesmos e saber que nós estamos aqui numa missão. E missão dada é missão cumprida. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Também aprendemos no tópico de número 3, quando ele diz ali, meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Este tópico está nos mostrando aqui que Jesus estava chegando, ou tinha chegado no limite da exaustão. No limite, as dores já eram intensas, a angústia da morte já estava batendo em sua porta. Quem sabe a dor, o desamparo, os amigos o abandonaram, possivelmente por temerem a morte. A multidão que o aplaudia já não estava mais ali, ele estava só. E por se sentir só, ele recorre ao Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo assim, mesmo no limite, mesmo quando a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais condição, Jesus ainda arrumou um espaço nas suas emoções para perdoar os seus inimigos. Mas que lindo é Jesus, que lindo é o nosso Senhor, mesmo diante de tanta pressão, de tanta dor, de tanto sofrimento, ele ainda teve tempo de dizer, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Que bom, irmãos, por causa de Jesus, por causa que ele manteve o foco, por causa que ele conhecia o Pai, ele manteve o foco na missão, nós hoje podemos nos achegar a Deus. Muitas pessoas vão se achegar a Deus através da nossa missão. Eu e você temos uma missão, levar Jesus até os corações dos perdidos. Se nós não podemos nos entregar às dificuldades dessa vida. Glórias, pois, ao nome
do Senhor. Eu quero aqui, como subsídio extra, trazer aqui mais um conselho para a gente poder melhorar esta aula. Gostaria de pedir para você aqui, para que você pedisse ao seu aluno para durante essa semana que ele possa ir observar como que ele vai lidar com as situações. De repente um fechamento no trânsito, alguém fechou o carro dele, de repente uma fila que está demorando demais e ele está atrasado, e que ele observasse esses detalhes. Como que a gente muitas das vezes perde a paciência tão fácil. Às vezes uma fila que demorou um pouco mais, às vezes um carro que estragou, às vezes alguém que fechou a gente no trânsito, e a gente às vezes não observa durante um dia o tanto que as nossas emoções são testadas e provadas. Então leve isso a eles, peça para eles observarem durante o dia quantas pessoas, quantas situações, entre aspas, tentaram te tirar do sério. Vale a pena a gente observar e a gente vai ver o tanto que nós somos provados nas nossas emoções. Também nós queríamos aí projetar aí essa imagem desse acróstico que a lição também nos traz, que é a palavra prop, que significa o P é de pare, para que a gente possa ter uma gestão emocional eficiente. Primeiro, diante de cada situação, a gente primeiro parar, pare. Segundo lugar, respira. Pare, respira. Agora, em terceiro lugar, observe. Pare, respira, observa tudo, analisa, faça uma análise. Após ter parado, respirado e observado, agora você vai responder. Pratique isso e você vai ver que a gente vai evitar muita dor de cabeça, muita furada que a gente poderia estar entrando se a gente simplesmente com esses simples conselhos, com esse acróstico prop. Então você, diante de uma adversidade, primeira coisa, antes de eu agir, eu vou parar, eu vou respirar, eu vou observar tudo e agora eu vou responder. Eu vou dar uma resposta para aquela situação. Com certeza a nossa resposta seria muito diferente se a gente pensasse dessa forma. Muitas vezes a gente age por ímpeto. Bateu, levou. Deu, levou. Mas se a gente parasse para fazer como Jesus, observando em Jesus como que ele agia, como que ele se comportava, a gente conseguia, com certeza, vencer muitas situações. Também nós queremos citar aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Acompanha aí também nessa imagem. O primeiro é conhecer as próprias emoções. Jesus nos mostrou isso. Ele conhecia da onde ele veio, quais eram os propósitos dele e para que ele estava aqui. Então se conheça, se autoconheça, tenha autoconhecimento. Segundo lugar, a gente precisa fazer uma gestão das nossas emoções. A gente precisa gerir isso, controlar isso. Se conhecer, controlar as emoções. A gente precisa, em terceiro lugar, ter automotivação. A gente precisa ter alguma coisa dentro de nós que nos motive, que nos tire da inércia. Em quarto lugar, a gente precisa ter empatia. Empatia é aquela ação da gente se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse lá, como que eu ia agir? Com certeza, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai ter respostas diferentes, tá? E o número 5, relacionamento interpessoal. Como que está a nossa relação com as outras pessoas? Como que está a nossa empatia, a nossa movimentação com os outros seres humanos? Lembrando que nós somos pequenos cristos. Se nós somos pequenos cristos, nós amamos os nossos amigos, mas também amamos nossos inimigos. Como é que nós estamos? E por último, nós devemos lembrar que nós somos seres bio, psico, social e emocional. E todas essas áreas, elas nos complementam, nos tornam o ser que nós somos. Biologicamente, psicologicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Todas essas áreas juntadas formam o que nós somos. Então, se o espiritual vai mal, o resto vai mal. Se o psicológico vai mal, o resto vai mal. Se o físico vai mal, o resto vai mal. Então a gente precisa fazer uma gestão das nossas emoções
Porque se a gente não controla as nossas emoções, a nossa vida toda vai padecendo, tá bom? E aí a gente precisa agora só encerrar essa lição, e eu quero deixar aqui só essa frase aqui para você. Que o sábio, dizem por aí, é aquele que aprende com os próprios erros, tá bom? Mas eu quero deixar também um conselho também sobre essa frase que melhoraram ela. Que é, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, é verdade. Mas o sábio também é aquele que aprende com os próprios erros e aprende com os erros dos outros, tá bom? Você não precisa errar para aprender. Você pode observar as pessoas. Se fosse você naquela situação, como é que você faria? Então evite aquela situação, tá bom? Então erre, aprenda. Se alguém errar perto de você, aprenda também. Aprenda com os seus erros e aprenda com os erros dos outros. Esse é o verdadeiro sábio. E aí a gente observa na semana como é que vai ser as nossas reações. Se você estivesse lá naquela situação, como que você faria? E você agora está diante dessa situação, como você faz? Como você faz? Você para, respira, observa e age. Você vai reparando essas atividades e na semana você pode refletir, mandar lá no grupo dos jovens, levar para a próxima aula. Olha, eu passei por uma situação, eu lembrei dessa aula, pratiquei o que foi ensinado e eu venci aquela situação. E Deus vai te abençoar através desse testemunho, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e poder também nos abençoar aqui se inscrevendo nesse canal, tá bom? Todas as semanas nós estaremos aqui gravando aulas para professores de adultos e professores de jovens, e também segue a nossa programação da nossa igreja, a Detalhe QNP 21 no Instagram, YouTube e também no Facebook. Deus vos abençoe. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Glória a Deus.